Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. E o seu amor? Do que eu posso imaginar. É o amor do Pai, o amor de Deus. Ó, diga. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que aleluia. Eu te desejo uma boa noite debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na jornada do autoconhecimento e autorresponsabilidade desde sábado. E eu tenho certeza que você que esteve conosco até aqui, o Senhor nos ajudou. E hoje, deixa eu te contar, vai falar sobre imagem. Você tem noção? Você tem noção da imagem que você tem de si? Qual é a imagem que você tem do seu próximo? Qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? E qual é a imagem que Deus tem de você? Hoje nós vamos destrinchar todo esse conteúdo aqui à luz da palavra de Deus, que é para acertar o alvo e te fazer prosperar em todo o seu caminho, amém? Antes de qualquer coisa, eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a minha vida nas mãos do Senhor, e você pode ficar certeiro aí, ó, que o Senhor está cuidando do seu povo, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor uma vez mais falará ao nosso coração. Eu quero já entregar esta casa, esta mulher, este homem, os filhos desse casal nas mãos do Senhor. E que eles possam ser, Senhor Deus, abraçados pelo Teu grande amor. Que eles possam ser acolhidos pelo poder da Tua graça. E que nós venhamos desfrutar desse tempo de qualidade que só o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Toma o Teu lugar, porque o Teu lugar sobre as nossas vidas é a primeira posição. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Deus prospere o teu caminho. Nós estamos na jornada da autorresponsabilidade, autoconhecimento. E deixa eu te contar, hoje vai falar com você sobre imagem. Imagem. Está tudo atrelado diante daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. No sábado, nós falamos um pouquinho aqui, né? Começamos o nosso conteúdo no sábado falando sobre autoconhecimento. Quem sabe você fala assim, bispa do céu. Bispa do céu. Ô, Glória, eu nem me conheço, né? Tem hora que eu me desconheço, bispa. Eu te convido a acessar o conteúdo que ainda está salvo aqui no Instagram. Foi o nosso primeiro vídeo, sábado, dia 4, nós falamos, damos início aí a nossa conversa de qualidade, né? Vou abaixar um pouquinho aqui para não te estrovar aí, tá bom? Nós falamos sobre conhecimento e todo esse conteúdo riquíssimo nós temos aqui em mãos, olha, jornada do autoconhecimento, autorresponsabilidade, nós estamos falando aqui. E hoje nós vamos falar sobre imagem, vamos falar também sobre visão de mundo, vamos falar sobre identidade, vamos falar, isso aqui ó, árvore da vida, são as 12 áreas que nós temos na nossa vida, que a gente só dá importância para 4, né, financeiro, sentimental, ministerial e profissional. Você tem 12, precisa cuidar bem das 12. Nós temos aqui também ó, imagem, autoimagem, uma série de coisas que nós vamos tratar aqui com você para a glória de Deus e em nome de Jesus, amém? Então fica muito à vontade, você que já chegou aí,
Seja muito bem-vindo, Marisa Rodrigues, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, Marisa, que a presença de Deus seja contigo aonde quer que você for. Beatriz Fátima também, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nome do Senhor possa ser glorificado em tempo e fora de tempo, amém? Glória a Deus. Já está conosco também Camila Menezes, que Deus abençoe sua vida, Camila. Camila Menezes estava conosco ontem, onde nós estávamos falando sobre autorresponsabilidade. E a Camila contribuiu muito aqui conosco, né? Falando, né? Dando exemplos, citando testemunho dela. Ela falava que quando ela veio para o Senhor, o Espírito Santo sempre cobrava a Camila de guardar a língua, né? E é o que a gente precisa fazer. Melhor é ficar quieto do que falar qualquer coisa ou falar para depois se arrepender. Então, Camila, você ajudou muito, viu? Ontem eu agradeço a Deus, porque o Senhor levanta pessoas, né, com o mesmo propósito. E nós estamos aqui primeiro para glorificar Deus e depois para ser instrumento de Deus, né? Deus faz na nossa vida para depois fazer através de nós. E é exatamente essa é a proposta do deixa eu te contar. Bispo, por que deixa eu te contar? Porque eu vou te contar. Eu estou te contando sobre a jornada do conhecimento, da autorresponsabilidade. E hoje eu vou te contar sobre imagem, 3 tipos de imagens. Nós vamos estar interagindo, é claro que, né, o deixa eu te contar vai ser à luz da palavra de Deus. Que é para não errar, meu filho. Você acha que eu, né, posso errar em outras coisas, mas a palavra de Deus me garante vitória. A palavra de Deus me garante prosperidade em todas as áreas. E é a palavra de Deus que nós vamos desfrutar aqui nesse tempo de muita qualidade, um tempo precioso que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Então você que já chegou aí, a Camila tá dando testemunho aqui, ó. Foi forte demais ontem, eu também, Camila. Depois que eu terminei a live, eu falei, Deus, como o Senhor jogou água fresca na minha alma. É tão delicioso, né? É delicioso quando você se permite Deus jogar água fresca na sua alma. Isso é maravilhoso, porque a gente é lavado por dentro e aí você se sente, né? Poxa, eu estou renovada, era tudo que eu precisava ouvir. Agora eu não vou ser somente ouvinte, eu vou ser praticante de tudo aquilo que eu aprendi. Então foi muito bom, deitadinha lá na minha cama, colhida com o Espírito Santo, e eu agradecendo ao Senhor. Eu, Deus, muito obrigada, porque o Senhor sempre nos surpreende. Queridos, eu vou confessar algo para vocês aqui. É sempre um desafio quando eu venho diante de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu gosto disso aqui, né? Eu falei na primeira live do autoconhecimento, você que não assistiu, já falei, vai assistir depois, tá salva. Ontem também a autorresponsabilidade tá salva. E essa daqui nós vamos deixar pelo menos um dia salvo também. Eu dizia assim, no primeiro dia, será que a gente se conhece? A gente sabe o que a gente mais gosta, né? Aí eu compartilhava aqui algumas coisas que eu gosto. E entre elas, eu disse que eu gosto de fazer isso aqui, né? Gravar vídeo, participar de programação de rádio. Eu gosto disso, faz parte do propósito que Deus tem na minha vida. Só que todas as vezes que eu venho pra cá, meu irmão, não pense que é fácil não, é sempre um desafio. Por quê? Porque eu não posso ficar garantido em mim, né? Eu conto com a ajuda do Espírito Santo. Eu conto com a chama do Espírito Santo, fazer com que eu lembre tudo aquilo que ele já tem ministrado. Então não deixa de ser um desafio. Pode ser que você fale, nossa, mas nem parece que a bispa fica nervosa. Eu fico, me gela a barriga, você não sabe. Me gela a barriga, me gela a mão. Por quê? Tamanha responsabilidade de falar com você aí do outro lado. A gente não pode sair falando qualquer coisa, né? A gente tem que falar na certeza de que vai liberar pessoas para prosperar. Não porque você pode, mas porque você está movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito Santo que manifesta em nós o poder dele para que nós venhamos executar aquilo que ele tem nos chamado. E eu glorifico a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Hoje nós estamos aqui num grande desafio, né? Já falei com você, deixa eu te contar. E olha, nós vamos falar sobre imagem. E aí a primeira coisa que eu gostaria que você parasse um minutinho para pensar, como você se enxerga. Imagem. A gente sabe que imagem é uma figura, mas eu estou dizendo a sua imagem.
Como é que você se vê? Como é que você encara o seu modo de ser? Como é que você encara os desafios dessa vida? Como é que você enfrenta os seus problemas? Como é que você se apresenta diante das demandas? E é fato, e eu já vou começar a falar aqui, e se você tiver condição de anotar, anota. Você que chegou aí, manda o aviãozinho, né? Para quem você conhece, para poder também acessar esse conteúdo. Dispara o coraçãozinho para o Instagram entender que a live é de relevância. Nós estamos tratando aqui sobre educação, né? Educação espiritual, educação pessoal, porque a partir do momento que nós estamos falando do ser humano, nós estamos lidando com desenvolvimento pessoal. Então, eu aprendo, para eu praticar, eu preciso aprender. Então, é a educação que nós estamos tratando aqui, educação que vai te fazer crescer. E quando você dispara esse coraçãozinho aí, o Instagram fala, opa, o conteúdo lá tá legal, então eu vou divulgar para mais pessoas. E isso é importante porque a bênção, quando chega em nós, não pode parar na gente, né? Precisa dar continuidade, viu? Não fica num lugar só. A água passa e nunca mais passa no mesmo lugar. Então, toda água que você recebe da parte do Senhor, eu disse aqui e vou falar, ó, presta atenção. Esse copo aqui não está na sua totalidade cheio. Quando a gente recebe um conteúdo da parte de Deus, ou qualquer seja, em qualquer área da nossa vida, vai aumentando, até chegar na borda. Enquanto não estiver na borda, é para você. Mas quando você já começa a dominar o assunto, quando você começa a entender, quando você começa a praticar, quando você começa a gerar frutos desse assunto que você se inseriu, ou Deus te inseriu, além da borda, começa a derramar. E quando começa a transbordar, você já tem condição de liberar para a vida do outro. Além da borda, transborda, né? Transborda para a vida do outro. E isso é bom, isso é sinal de que você está gerando frutos em abundância. E o fruto não pode parar na sua vida. Mas vem pra cá, deixa eu te contar que autoimagem. A gente precisa compreender que se a gente olhar o mundo como ele é, um olhar gigantesco, tá? Você agora vai olhar rapidamente o mundo e aí você, na sua percepção de visão, você vai compreender que o mundo, ele tá cheio de tristeza, sim ou não, gente? No mundo tem desolação, no mundo tem desesperança. Você vê pessoas desistindo da vida, pessoas querendo chutar o pau da barraca, pessoas que já não aguentam mais a situação de tristeza, de amargura, de sofrimento. Aquela pessoa que não suporta mais viver o que ela está suportando. Hoje nós tivemos uma cena na escola muito desagradável, onde um aluno não tem nem, acho que ele tem 8 anos, é do 3º ano, ele agrediu a mãe fisicamente, de xingar de tudo quanto é nome, de bater no rosto da mãe, de puxar o cabelo da mãe. E aí na hora que eu parei para ver, eu falei, meu Deus, que imagem essa criança tem de si? Que imagem essa criança tem da mãe? Que imagem essa criança criou do pai quando ele via o pai batendo na mãe? Que imagem essa criança criou quando ele viu que o pai amou mais as drogas, mais a rua do que a própria família? E a gente fica preocupado, porque não é um caso só. São várias situações que a gente enfrenta olhando rapidamente o cenário do mundo. A gente encontra pessoas com situação de falta de fé, de incredulidade. O sofrimento chegou tão grande que distorceu aquilo que ela acreditava. O sofrimento chegou e se instalou de uma forma tão grande que essa pessoa olha para si, ela não consegue ter uma boa autoestima, ela não consegue se estimar, ela não consegue se respeitar, ela não consegue saber exatamente quem ela é por conta das situações que vieram, e ela não conseguiu lidar com todas as situações, porque de verdade a raiz da imagem pessoal da pessoa não está totalmente enraizada naquilo que é para estar enraizado. Então tudo que aconteceu ao redor, tudo que aconteceu para tentar distrair essa pessoa, aconteceu exatamente de uma forma produtiva e a pessoa acabou se perdendo de si, né? Algumas pessoas olham para elas mesmas e acham que não são de jeito nenhum dignas de receber
algo divino, ou seja, elas olham para elas e elas acham que elas não são capazes de receber nada que o faça feliz naquele momento. Elas acham que são pessoas indignas simplesmente porque se sentem inseguras, porque simplesmente se sentem insignificantes e incapazes. E tudo isso se dá no momento em que a pessoa se perde de si. E isso se dá no momento quando a pessoa está numa situação onde a situação é para ela olhar para frente, é para motivar ela a permanecer naquilo que é propósito do Senhor, e por uma situação de incapacidade, de insegurança, de insuficiência, ela agora entrega os pontos e ela olha para si e fala: não, eu não mereço receber tamanha. Já viu aquele tipo de pessoa que Deus está abençoando, ela está falando que não, isso aqui não é para mim? Já viu aquele tipo de pessoa que Deus abre uma porta para ela e ela fala: não, mas será que foi Deus que abriu? Pessoas que não têm segurança de que são cuidadas pelo Pai. Pessoas que olham para si e não conseguem encontrar valor nenhum. Eu estou falando sobre imagem. A imagem que nós temos de nós mesmos. E aí eu te pergunto, como é que você se vê? Nessa situação de dor, nessa situação de dificuldade, nessa situação também de contentamento. Porque nós precisamos ter uma visão de nós quando tudo está muito bem e quando tudo está muito ruim. Nós não podemos aderir à ideia de repente, eu me amar, eu me respeitar, eu saber o que é equilíbrio, eu saber o que é prosperidade, o que é desenvolvimento pessoal, de ter uma vida regrada com Deus só quando o momento está bom. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, Deus também vai trazer a oportunidade para eu reconhecer a imagem que Ele colocou dentro de mim. E isso é muito importante. Como eu consigo me enxergar no momento em que tudo está correndo bem na minha vida, ou como eu consigo me enxergar no momento em que a minha situação está indo de mal a pior. Será que eu me meço? Será que eu me coloco na balança e eu só tenho valor quando as coisas estão acontecendo de acordo, que tragam algum certo de vantagem sobre a minha história? Como é que eu olho para dentro de mim e qual é a imagem que eu estou vendo dentro de mim diante das demandas dessa vida que não são poucas? Como é que a gente olha para dentro de si e consegue reconhecer no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio da adversidade? Porque nem tudo é rosas e você não é de ferro, você é ser humano e Deus está dizendo: não importa o que você está passando, eu continuo sendo o mesmo Deus que te criou e que te formou antes de você entrar no ventre da tua mãe. Ô bispa, mas eu preciso saber. Eu gostaria que a senhora me falasse exatamente o que é imagem. Ó, a psicologia vai dizer, não sei o que digo não, que imagem não é apenas uma representação visual. Não é só isso aqui que você vê. Não é somente uma figura. Imagem é o resultado da percepção sensorial que transfere a energia que a pessoa sente no psique. Ou seja, vou resumir aqui para a gente entender. Imagem, a sua imagem é algo que é resultado da percepção da sua mente, de como a sua mente enxerga, de como a sua mente se enxerga. Você tem uma imagem de si segundo a percepção que você tem do mundo que está ao seu redor em relação à sua própria pessoa, ou seja, a sua mente imagina. Lembra que nós falamos aqui? Autorresponsabilidade, que nós usamos a base bíblica Provérbios 23, o versículo 7, que vai dizer que o homem, ele, assim como ele se vê, assim como ele enxerga a alma dele, ele é exatamente isso. Do jeito que você se enxerga aqui, a imagem que você tem de si é exatamente essa que você vai trazer para fora. Por que às vezes a pessoa não consegue sorrir tanto, né? Eu conheço uma pessoa que ela é de pouco sorriso. E assim, a primeira oportunidade que ela tem, ela dispara uma braveza em você, né? E a gente tem que saber lidar com essa pessoa, a gente tem que saber acolher. Você não sabe, de repente, o que aconteceu no contexto dela para ela responder dessa forma.
Porque ninguém gosta de ser chamado de iracundo, meu irmão. Ninguém gosta de ser chamado de chato. Ninguém gosta de ser chamado de intragável. Ninguém gosta de ser chamado, de repente, fulano de tal é de poucos amores, de pouca... Não, as pessoas querem ser bem aceitas. As pessoas querem ser bem acolhidas. Mas você concorda comigo que é quando transborda que Deus manifesta em nós? É isso aí. É isso aí. A Camila tá falando, quando a gente transborda, que Deus manifesta em nós. Exatamente isso. Eu tô fazendo assim, gente, porque o meu suporte aqui tá mais alto. Então, o meu celular ficou bem baixinho assim, ó. Mas essa semana a gente resolve isso, vai ficar beleza. Amém? Glória a Deus. É exatamente isso. A Camila colaborando aqui comigo, graças a Deus por isso. Todo mundo quer ser bem aceito. Mas dependendo da situação, nós vamos falar, nós já falamos sobre autoconhecimento, nós falamos sobre autorresponsabilidade. Hoje estamos tratando imagem. Existem 3 tipos e nós vamos falar aqui com você os 3 tipos de imagem. Nós vamos falar sobre autoimagem, que é muito importante. Não adianta eu saber o que é imagem e não ter conhecimento de autoimagem. Não vai funcionar, porque as duas estão atreladas em si mesmas. Amém? Nós vamos falar sobre visão de mundo, sobre identidade e feridas emocionais. Querendo nosso Deus, dia 11/11, nós vamos estar falando sobre feridas emocionais. E aí é onde eu quero chegar com esse ponto aqui. Às vezes a pessoa se manifesta tão assim, rude, tão rústica, tão ríspida, tão cheio de armadura, por conta da infância, por conta do passado, por conta da dor, por conta do sofrimento, porque não consegue mais confiar. A gente não sabe. E esse momento é um momento de não julgamento, é um momento de você falar, espera aí, a pessoa age dessa forma porque ela enxerga, a visão que ela está tendo é diferente da sua. De repente você sabe lidar com todas essas questões, né? E quando a gente sabe lidar com essas questões, fica mais fácil tanto para a gente quanto para o outro. Só que existe uma preocupação aí também. Quando você acolhe alguém nesse sentido, da pessoa de repente ser um dependente emocional, vamos colocar aqui, você corre o risco também. Porque é nobre, irmão, você olhar alguém assim e falar, poxa, fulano de tal acolheu alguém. É nobre. Você acolher alguém na dor, na dificuldade, no sofrimento, é nobre. Só que eu me preocupo no sentido que a pessoa que está sendo acolhida, de repente ela não está preparada para o acolhimento. E a pessoa que quer acolher, ela tem de ter a consciência de que ela vai carregar o fardo também. Então precisa entrar com muita autorresponsabilidade e conhecendo a própria imagem que tem de si, para não se perder nem na sua própria vida, nem na vida do outro. Então é importante a gente saber que tipo de imagem que eu preciso estar inserida de fato, de verdade, a minha originalidade, a minha imagem original, da onde vem, quem estabeleceu, como é que eu faço para manter aquilo que eu preciso manter e descartar aquilo que precisa ser descartado, né? Aí eu vou ler a palavra de Deus aqui, deixa eu te contar, à luz da Bíblia, então, Gênesis, capítulo 1, e no seu verso de número 26, que é para não errar, amém? A Bíblia vai dizer assim, o próprio Deus, isso aqui é a fala do nosso Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, meu filho. É isso aí. O próprio Deus está falando, né? Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando eu tenho esse tipo de consciência de que o próprio Deus olha para mim, o próprio Deus desejou, né, que eu fosse a imagem dele, eu tenho que entender, eu tenho que buscar que eu tenho no mínimo 3 tipos de imagens. Ô bispa, quais são os tipos de imagem? Escreve aí, tipos de imagem. Primeiro, como Deus me vê, como eu me vejo e como as pessoas me veem. É importante eu saber isso. É importante eu saber como Deus me vê. É importante saber como eu estou me enxergando. E como as pessoas estão me vendo. Como eu estou vendo agora a minha vida. Qual é a lente que eu estou usando para me enxergar? Com a lente de Deus, com a lente do homem ou com a minha própria lente?
Aí a gente gosta de falar que a forma que você se vê pode ir muito bem, e pode ser que você não tenha consciência disso, como muitas vezes, em algumas situações da minha vida, eu não tinha consciência, né? Que dependendo do jeito que a gente se vê, pode interferir em tudo que a gente está envolvido, ou em tudo que a gente se envolve. Sabia disso? Pode ser que da forma que você está enxergando como você seja um agente de impedimento para a sua própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque você vai começar a desenvolver uma forma distorcida de se enxergar. E essa forma distorcida de se enxergar, ela vai destruir tanto a sua vida quanto a vida daquele que está ao seu lado. Você já viu aquela pessoa que é autonegativa, gente? Ela é pessimista pra caramba. E aí ela vai respirando aquela negatividade, o olhar dela é pesado, e aí ela não está prejudicando só ela. Ela está prejudicando quem está. Você já participou de uma festa onde alguém está com a cara feia o tempo todo? Se você ficar perto dessa pessoa, você vai desistir, vai querer ir embora, ou você vai sair falando a pessoa, fulano de tal, nossa, não dá nem para ficar perto dela. E não dá. Só que às vezes a pessoa tem uma situação dentro dela, ela está se enxergando de uma forma distorcida. E quando eu enxergo a minha vida de uma forma distorcida, eu atrapalho a minha história e embarco a vida do outro. Uma pessoa com a autoestima baixa, você já notou uma pessoa? Eu sou muito feia. Meu cabelo, não sei o que. Nada tá bom, gente. Uma pessoa com a autoestima muito baixa, ela não tem maturidade de jeito nenhum para receber nenhum tipo de brincadeira. Qualquer coisa que qualquer pessoa fala, ela se auto-ofende. Ela vive comprando ofensa. E quando a pessoa compra ofensa, porque de verdade ela se enxerga uma pessoa insignificante. Você já se sentiu, em dado momento da tua vida, uma pessoa insignificante, de você olhar assim e falar, eu não tenho valor pra nada, eu não presto pra nada, eu não valho pra nada, ninguém quer ficar perto de mim, sabe, aquele tipo de pessoa que ela entende. Nós vamos falar também aqui, faz parte das 5 feridas emocionais que nós vamos tratar, que eu não vou abrir para você aqui agora, mas em um dos eixos das 5 feridas emocionais que nós vamos falar, a partir do dia 11, a pessoa olha e ela imagina que, dentro dela, ela imagina que ela vai ser sabotada toda vez por alguém. Então ela não consegue se entregar, ela não se permite, ela não consegue confiar, ela não se sente valorizada por ninguém, ela sempre vai se inferiorizar, ela vai se sentir injustiçada, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir cabisbaixa, ela não vai conseguir olhar para a vida, e nessa dia que ela não consegue olhar para a vida, ela acaba perdendo a vida. É um tipo de pessoa que não consegue de jeito nenhum saber que ela tem um valor, que Deus estabeleceu uma imagem para ela desenvolver, já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos para viver nessa terra aqui, já está dentro de mim, já está dentro de você. É preciso nós aceitarmos isso. Só que as demandas que nós estamos inseridos, que muitas vezes a gente se insere, e muitas delas Deus nos insere para trazer maturidade, para trazer intimidade, para fazer você desenvolver confiança, determinação, esperança, saber depender de Deus. Tem coisa que Deus promove. O seu próprio desenvolvimento pessoal, eu estou dizendo agora. Eu não estou falando de ministério agora. Eu não estou falando de... Eu estou dizendo você. Você como pessoa. Você como pessoa que o Espírito Santo decidiu morar, fazer morada. Você precisa olhar para dentro de si. É claro, não estou falando para você se ensoberbecer, não é nada disso. Mas você olhar para dentro de si e falar assim, olha, eu tenho valor, porque Cristo mora em mim na pessoa do Espírito Santo. E ele não vai, é claro que nós somos vaso de barro, nós somos criatura de um Criador, nós nos tornamos filhos por adoção, sim. Mas o próprio Deus deixou muito claro que nós temos valor para ele. Bispa, me dá um exemplo prático disso, querido. Ele permite agora o Filho perfeito dele morrer por você. E para que ele vai fazer isso? Para que você e eu pudéssemos estar livres do pecado e da morte eterna. Isso não é amor, gente? Pelo amor de Deus. Isso não é olhar para você com os olhos bons.
Isso não é Deus dizer para você, olha, eu vou deixar bem claro que eu quero o seu bem. Eu quero que você entenda que você é um projeto na terra. Deus olhar para nós como menina dos olhos. Você consegue ver isso? Que você é menina dos olhos do Senhor? Você consegue enxergar isso? Você olhando para a sua imagem, você consegue enxergar você sendo menina dos olhos de Deus? Menina dos olhos de Deus? Eu não sei se você já teve a experiência de repente magoar o seu olho. Lembrei da minha vozinha agora. Ela que falava, né? Ai, tá magoado. Ai, eu amaguei minha mão. Machuquei, né? É o jeito dela falar. E aí ela falava, né? Eu magoei meu pé tá magoado, que ela tinha uma alergia muito forte no pé e quando triscava ali na ferida, ela, ai, meu pé tá magoado. Então, você já magoou o seu olho? De repente, sem querer, você enfiou um pano, alguém sem querer bateu. Dói demais. Você é menina dos olhos de Deus. Quem mexer com você vai ter que se ver com seu pai. Ó, aleluia, aleluia. Ó, eu sou teu pai. É só chamar. Você tem um pai, menino? Aleluia. Você tem um pai, menina? Eu sou teu pai. É só chamar. Aleluia! O Pai se incomoda com você. Você é menina dos olhos de Deus. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia! Você é imagem e semelhança do próprio Deus. E como é que você precisa se enxergar? Você precisa se enxergar forte. Você precisa se enxergar corajoso. Você precisa se enxergar valente. Você precisa se enxergar capaz, querido. Porque o Espírito Santo move o teu espírito. Você precisa se enxergar amado por Deus. Deus chamou. Deus chamou tanto que entregou o único filho para que nele cresce. Todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você precisa olhar para si, para a tua imagem, entender que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus e não abra mão disso. Não distorça a sua imagem. Não faça uma imagem dupla da sua vida. Não! Você é alguém que Deus escolheu e eu vou falar uma coisa para você. Se de repente você está olhando para dentro de si aí e você está vendo incapacidades além daquilo que Deus permitiu, porque muitas vezes Deus vai colocar incapacidades na nossa vida para nos ensinar a depender do poder dele, porque a gente sabe que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, não é na tua força. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem hora que Deus coloca um desafio para você. E Ele espera que você se posicione e vá de encontro àquilo que você precisa fazer. Isso é reconhecer a imagem de Cristo. Saber que você não está sozinha. Saber que a imagem de Cristo caminha contigo. Que você é alguém que tem condição sim de vencer batalhas se Deus estiver na frente. Se você permitir o Senhor guerrear as suas pelejas e as suas causas. Ter a certeza de que você será mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus garante a tua vitória. Só que quando você olha para dentro de si, e diante de uma situação, diante de um desafio contrário, você tem uma imagem distorcida, não vou nem para a guerra, não vou nem insistir tanto, porque eu sei que nessa peleja eu não vou ganhar. Quando você olha para dentro de si e vê a sua imagem como derrotada, como fracassado, como judiado, como uma pessoa que merece sofrer, como uma pessoa que merece perder, como uma pessoa que merece derrota, é porque você está dando ouvido à voz do adversário da tua alma, sabia? Porque essa é a vontade do diabo, que você se diminua a ponto de falar assim, olha, eu não deveria nem estar vivo. Eu não deveria nem ter tido a oportunidade de viver essa imagem que o diabo quer que você carregue.
É esse tipo de imagem que ele quer que você leve dentro do teu coração, que você não é merecedor das bênçãos, que você não é merecedor do sangue de Jesus. E isso aí nós não somos mesmo. É o favor da graça, o favor que nós não merecemos é o sangue de Jesus, mas porque ele nos amou primeiro, ele derramou o sangue por nós. E a gente sabendo, conhecendo dentro de nós aquilo que o Senhor tem colocado como princípios e valores, a gente sabe o nosso lugar, a gente reconhece a imagem de Cristo em nós. E aí quando o diabo falar qualquer coisa acerca da tua vida, dizendo que você não presta, que você não vai conquistar, que você é feio mesmo. Gente, eu não estou falando aqui, quando a gente fala, meu caderno caiu, eu me assustei. Quando a gente fala aqui quando você é feio, eu não estou falando de beleza. Eu não estou dizendo, existe a imagem da beleza? Sim, existe. Mas eu estou dizendo a imagem interna. Quando você acredita nas palavras que o diabo usa, dizendo que você é uma pessoa feia, eu estou falando de atitude, eu estou falando de responsabilidade. E eu espero que nem você e nem eu venhamos dar oportunidade para o diabo de repente falar uma verdade nossa, viu? Porque tem hora que a gente deixa a desejar, a gente coloca o diabo em vantagem. Agora, se você está na sua vida e tem uma vida que decidiu fazer aquilo que é vontade do Senhor, caminhar como Cristo caminhou, atender o propósito de Deus, se colocar na brecha, se posicionar primeiro como homem, como filho de Deus, como alguém que vai atender aquilo que é vontade do Senhor, o diabo começar a falar coisinha na tua orelha, manda embora em nome de Jesus, porque ele quer sabotar você, e tudo acontece aqui na mente. O diabo, para tomar território, primeiro ele vai persuadir a mente, ele vai falar alguma coisa, e se você abraçar a fala dele, tá resolvido, querido. Quando ele toma a mente do ser humano, o corpo todo já está tomado, e Deus é diferente. Enquanto o diabo ministra que você não presta, que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vale nada, Deus olha para você e fala, ó, eu decidi fazer você com aparência exatamente igual a minha. Sabe o que é isso? Movimento de parecência. Foi isso que ele fez, ele decidiu olhar para você e falar, ó, eu vou façamos o homem à nossa imagem, do nosso jeito, a nossa semelhança. E você vai entender um pouquinho daqui a pouco por que nós estamos falando isso. Você quer ver uma coisa? Nós somos prova de que o próprio Deus, colocou o Espírito em nós, que ele decidiu nos fazer como imagem e semelhança dele. Você vai ver que nós somos os únicos seres humanos que falamos e expressamos racionalidade. Sim ou não? Você consegue pensar e colocar em execução o seu pensamento. Já de repente, você fala assim, poxa, mas o papagaio fala. Eu tinha um papagaio lindo, o nome dele era Manuel. Ele morreu tem um aninho e pouco. Ele morreu de pneumonia. E ele cantava, você é o meu amor, você é meu amorzinho, você é minha mamãe, você é minha mamãezinha. Beijo na mamãe linda. Ai, que lindo, amor. Eu ensinei o papagaio a falar isso. Toda vez que eu passava, ele falava isso. Ai, que lindo, amor. Ele falava. Então o papagaio fala. Só que o papagaio não é como você e eu, que tem racionalidade a ponto de pensar e executar o pensamento, de colocar em prática aquilo que você pensou. De repente você tá aqui, olha, eu vou fazer um projeto assim, 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 e quando é no outro dia você dá início ao projeto, daqui uma semana o projeto está concluído. O papagaio não consegue fazer isso, você sim. O ser humano é o único que consegue expressar a forma racional, ele consegue pensar e fazer. Deus amou tanto o ser humano que ele falou assim, não, o ser humano não vai ser programado por instinto, não. Ele vai agir com racionalidade. Outra coisa que Deus fez você, a imagem dele, é que você é capaz de fazer escolhas, sim ou não? Tem hora que a nossa escolha é péssima, não agrada a Deus, mas você tem o poder de escolher. Você tem a capacidade de escolher. Você pode escolher entre o bem, você pode escolher entre o mal. E dependendo do jeito que eu me enxergo, e dependendo do jeito que eu olho a minha imagem, é que eu vou agir.
Sim ou não? Se a minha imagem está distorcida, eu vou agir para o mal. Se a minha imagem está enraizada naquilo que precisa estar, que é na originalidade de quem me criou, a imagem e semelhança dele, eu vou executar o bem e vou colher em cima disso. Hoje eu estava dando um exemplo, na escola, me pediram para dar um exemplo, tipo assim, se eu faço mal para você, né? O que eu vou ganhar com isso? Aí na oportunidade que eu tive, eu falei, bom, dei um exemplo lá, se a gente planta um carocinho de feijão, você joga lá um carocinho, 3 carocinhos de feijão, vamos colocar, foi isso que eu falei, 3 carocinhos de feijão, vai dar uma fava. Nessa fava vão ter 6 caroços de feijão. Então tudo que eu plantar na sua vida, eu vou colher na minha vida o mínimo dobro disso, né? E aí depois eu me lembrei da semente também do milho. Eu falei, meu Deus, se o feijão a gente já fica, né, poxa, o dobro, imagine o milho, que se você planta 3 caroços de milho, e aí cresce um pé de milho, e nesse pé vamos supor que temos 6 espigas. Abre as 6 espigas e vê quantos caroços você colheu, semeando 3 sementinhas de milho. Então, assim, tudo que eu faço, tudo que eu escolho, tudo que eu planto, eu vou colher no mínimo o dobro. Então, eu preciso saber se a minha imagem está centrada naquilo que precisa estar centrado, diante daquilo que é para eu desenvolver, segundo não a minha vontade, mas a vontade de Deus, que por sinal é boa, perfeita e agradável, não tem como mudar isso, eu vou colher coisa boa, eu vou semear coisa boa, eu vou fazer escolha boa, minhas escolhas serão boas, não serão escolhas que vão atrapalhar a minha vida e nem o outro. E detalhe, voltando o milho aqui, o do feijão foi para eles, agora o do milho é para você. Perceba que se você plantou lá, tá, 6 espigas de milho, aí você vai ver quantos carocinhos teve em cada espiga de milho. Quem que come primeiro quando colhe? Não é quem plantou, gente? Quem plantou é que tem o privilégio de comer primeiro. E essa pessoa colhendo o que ele plantou, não é só ele que vai comer, ele vai dar para a família, é o que eu tô querendo dizer para você, que não para só em você, para na sua mãe, no seu pai, se é solteiro, na sua mulher, nos seus filhos. Então a gente precisa ter consciência daquilo que está fazendo, né? Ter boas escolhas. E Deus olha para a gente também, além de nos dar oportunidade para escolhermos, Ele nos dá condição para expressar o amor. Tudo que eu preciso fazer com amor. Se nós quisermos, se nós olharmos para dentro de nós e quisermos desenvolver, né, o amor que já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, a gente tem condição de fazer isso. Você consegue lá expressar o amor, quer seja num sorriso, quer seja num abraço, quer seja, no estar presente. Não precisa dar presente. Você estar presente é um sinônimo de que você está amando aquela pessoa, que você se importa, né? Que você está ali, que ele pode contar com você naquele momento. Então são diversas situações que Deus prova para mim e para você que nós somos imagem dele, sim. Uma situação que Deus prova que nós somos imagens dele, sim, é quando ele olha para você e te dá poder de criatividade. As pessoas pegam um pedaço de pau e faz uma cadeira. E essa criatividade, querido, ele faz a gente criar coisa nova, sim ou não? Sim. Essa criatividade reflete a criatividade de Deus. A criatividade que Deus colocou na tua vida é porque está refletindo a criatividade de Deus. Então você é a imagem de Deus. Não aceite menos que isso. Quando você olha a sua vida e você enxerga que Deus te chama para desenvolver a imagem e semelhança dele, ele está te dando a oportunidade de expressar emoções. Sim ou não? Tristeza, alegria, isso é a imagem de Deus. Assim como Deus é, ó bispo, então eu sou um semideus. Para com esse negócio, que não é isso que eu estou falando. Deixa eu te contar. Vigia no que você está querendo colocar aí, porque Deus é Deus e Deus não é homem.
Simone é criatura de Deus e totalmente dependente dele. O que eu estou querendo dizer é que Deus decidiu fazer a nossa vida à imagem dele, exatamente do jeito que ele é, com emoções, com expressão de amor, com racionalidade, com inteligência para escolher bem. É isso que eu estou falando para você aqui. Outra coisa que Deus também colocou em mim e você através da imagem que ele colocou dentro de nós, que a imagem dele é a oportunidade que nós temos de ter noção de justiça e moralidade. Você sabe o que é justiça. Você sabe também o que é injusto. Você sabe o que é moral e você sabe o que é imoral. O que eu estou querendo dizer? Você consegue avaliar o que é bom e o que é mal. Então Deus colocou em você essa imagem que tem nele. Você consegue desenvolver isso, né? A nossa consciência, a Bíblia vai dizer, que reflete a justiça de Deus, a sua consciência. Às vezes a gente não, né? Porque de repente, se a gente tem uma visão distorcida de si, a gente não vai reconhecer o que é justiça, e muito menos justiça de Deus. Mas se nós temos uma imagem de si pautada no nosso Criador, que nos fez a imagem e semelhança dele, nós vamos saber exatamente que a nossa consciência reflete sim a justiça de Deus. E isso é importante para nós vivermos uma vida regada de paz, amor e justiça, porque esse é o fruto que a gente precisa fazer prosperar na nossa vida, né? A gente olhar para dentro de si e ver que Deus, ele colocou em nós tudo que é necessário para você ter uma vida aqui abençoada, uma vida resguardada, sabe? De situações que, quem sabe, poderia te deixar no alto prejuízo. Quando ele te dá a oportunidade, e quando ele me dá a oportunidade de ser imagem e semelhança dele, tá falando assim, ó, é para fazer igual. Você já tem condição, porque partir de mim eu te fiz. Né? Eu te dei o privilégio de ser imagem. As características que estão em mim, eu coloquei em você. Agora, deixa eu te contar. O próprio Jesus é imagem perfeita de Deus. Você e eu não. Ó, o próprio Jesus na terra foi imagem perfeita de Deus. Concorda comigo? Escreve aí, concordo, bispa. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Escreve aí. Isso. Jesus na terra foi imagem perfeita de Deus. É maravilhoso. É isso aí que eu tô falando. Jesus na terra foi a imagem perfeita de Deus. Mônica, Deus abençoe sua vida, meu amor. Edgar Andrade, Deus abençoe. Em nome do Senhor, possa ser glorificado na vida de vocês para a glória de Deus, em nome de Jesus. O próprio Jesus aqui na terra, ele foi a imagem perfeita de Deus. Você e eu não, querido. Você e eu, nós somos a sombra. Por quê, bispa? Nós somos a sombra da imagem de Deus, se ele nos fez imagem e semelhança. Eu te explico. Nós somos a sombra da imagem de Deus por conta da nossa queda. Lembra? O homem caído, a queda de Adão, o nosso homem adâmico não nos permite refletir a imagem na sua essência. Por quê? Por conta do pecado. Nós somos a sombra de Deus, ou seja, nós somos parecidos com Deus. A nossa natureza adâmica fez a gente ser imperfeito e é por isso que a nossa aparência em Deus é através da existência, da dependência que nós temos nele. É isso. Quando você depende de Deus, quando você tem a consciência de que o pecado não te permite ser perfeito, você tem a consciência, opa, eu fui feita a imagem e semelhança de Deus porque o próprio Deus decidiu fazer o homem a imagem e semelhança. Como é que eu me enxergo? Eu me enxergo
com os meus olhos, eu me enxergo com o olho do outro, eu me enxergo com o olho de Deus. De que forma que eu me enxergo? De que forma eu reconheço a minha existência aqui? Eu tenho consciência de que eu não consigo ser perfeito por conta do pecado de Adão, que refletiu nas minhas paixões, nas minhas emoções, e hoje eu estou atrelada a tantas situações que me deixam em desvantagem. Eu consigo compreender isso? Eu consigo, mas eu consigo entender que eu sou parecido com Cristo, porque a minha existência depende dele. É isso que você entendeu. Quando nós estamos diante da presença da palavra de Deus, a própria palavra nos traz a reflexão de que nós somos filhos de Deus. Porque você não consegue ficar na presença de Deus se não for por Espírito. E através do Espírito, o Espírito Santo ministra sobre nós que nós somos sim a imagem e semelhança de Deus. Aí eu te pergunto, que tipo de lente você olha para dentro de si? Que tipo de lente você está se enxergando? Com a lente dos outros, quando fala que você não presta? Que você não vale para nada? Que você tem uma vida comprometida por conta do seu passado? Que você tem uma vida comprometida por conta dos seus entes queridos? Que você carrega uma situação de desvantagem por conta de um erro de alguém que você nem teve culpa, mas você nasceu para sofrer, você está aí. Eu me lembro do povo de Israel, gente. Eles foram para a Babilônia por conta do pecado, por conta de que não queriam separar-se do pecado, né? Começaram a idolatrar. E aí Deus colocou o povo de Israel na mão do inimigo. Passaram 70 anos. Pensa que quem tinha 20 anos nasceu na escravidão e não tinha culpa de nada. Tem coisa que você carrega e não tem culpa, só que consequência de alguém que não conseguiu ter boa escolha, de alguém que tinha a imagem distorcida, de alguém que não respeitava princípio e não sabia de verdade liderar as próprias emoções. Quem tinha 35 anos, nasceu escravo, nasceu dentro da Babilônia, nasceu oprimido. Quem estava completando 70 anos nasceu dentro da escravidão, nasceu dentro daquela situação de olhar para dentro de si e não conseguir ter condição de sair daquele contexto. E tem hora que a gente está inserido num contexto que a gente não projetou. Mas se nós não entendermos que a nossa imagem vem de Deus, se nós começarmos por conta do sofrimento, por conta da dor, por conta da história mal resolvida que nós tivemos no passado, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido que não sabe se resolver com as escolhas, se a gente começar a olhar a nossa imagem com a lente do outro, ou quem sabe com a lente da dor da nossa própria história, a gente não vai viver, a gente vai se perder no meio do caminho, e não é essa a proposta de Deus, nem para mim, nem para você. Deus quer que você olhe a sua imagem, você reconheça a própria imagem do Espírito Santo movimentando no teu espírito. Quando Deus nos chama, Ele nos chama, olha, eu quero que você entenda que eu olho para você de uma maneira diferente que o mundo te enxerga. Só que tem hora que a gente não consegue compreender isso. A gente é criticado, a gente é julgado e a gente fica na autocomiseração. Sabe aquele momento que você fica lambendo ferida, se vitimizando? Meu Deus! Aí Deus está falando, não tem imagem de si, não tem reconhecimento de imagem, não sabe lidar com as situações contrárias, não sabe lidar com as situações difíceis. E aí Deus também olha para você e fala assim, para de olhar a sua imagem com as lentes do passado. Ô gente, quantas vezes a gente olha a nossa vida hoje com as lentes do passado, porque aconteceu, porque fulano fez, porque eu sofri, e aí Deus está falando, para de distorcer quem de fato você é, para de distorcer essa imagem pelo momento que você viveu. E tem hora que a gente olha, não somente com as lentes do passado, mas a gente decide, porque tudo é decisão. Imagem, você decide como é que você vai olhar para si. Como é que você vai olhar para dentro? Como é que você vai refletir do lado de fora aquilo que está gritando do lado de dentro? Tem hora que a gente não somente do passado fica olhando, a gente olha nas lentes da oportunidade. Quem é você na oportunidade? Como que fica a sua imagem quando você tem oportunidades? Você distorce a imagem? O seu caráter fica deformado? Não, mas me surgiu uma oportunidade aí, eu vou dar um salto e de repente, Deus não quer que você dê esse salto, porque vai destruir
a imagem que ele colocou na tua vida, que de fato, verdade, é aquilo que ele quer que você desenvolva na tua história. Ou pode ser que você está olhando para a sua imagem com as lentes da família, não porque fulano foi, eu vou ser, não porque não deu certo para fulano, não vai dar certo para mim. Deus está falando, eu quero que você olhe a sua imagem com as lentes que eu olho a sua vida. Consegue compreender isso? Deus quer que você e eu olhemos a nossa vida, não com os olhos do passado, não com os olhos da oportunidade, não com os olhos dos outros. E se tem uma baixa estima negativa, se tem uma situação que acaba com a sua vida aí, Deus não quer que você olhe nem com os olhos do seu próprio olho, porque às vezes se você tem uma visão distorcida, você não vai olhar coisa boa. Deus quer que você olhe a sua imagem como ele te enxerga, ele te enxerga como mais que vencedor. Para isso, ele deu o filho dele para morrer por você. Deixa eu te contar? Posso te contar? Deixa eu te contar, ó. O homem sem Deus. Anota aí, quem puder escrever para mim, faça essa gentileza. O homem sem Deus tem uma visão distorcida de si. Se de repente você está pensando que você nasceu para ser infeliz, que você nasceu para não dar certo, que você nasceu para viver na desgraça, que você nasceu para viver na miséria, que você nasceu para viver o resto da vida aquilo que você está vivendo ontem, que você viveu ontem, hoje, é porque de verdade está faltando Deus. Deixa eu te contar. Na sua imagem, não que Deus não esteja, mas no seu contexto está faltando Deus, porque você não consegue enxergar Deus na tua história. Muitas vezes Deus vai espremer você, vai me parafusar para nós entendermos que sem a presença de Deus não dá. E Deus vai permitir situações para moldar o seu caráter, para refazer a tua imagem, que quem sabe está totalmente destruído. O diabo veio, passou por cima e você deixou. E aí Deus está falando, olha, você está tentando dar murro em ponta de faca e tem hora que a gente piora o negócio. Deixa de dar murro em ponta de faca para dar murro em ponta de como é que chama aquele punhal, que é o pequenininho, né? Punhal, vai doer mais ainda. Perto, ó. Perto. Você está entendendo? E Deus está falando, começa a olhar para você como eu te enxergo. Porque quando Deus decide fazer o homem, ele não decide fazer a imagem dele à toa, gente. Ele quer que você e eu tenhamos exatamente isso, a certeza de que o Espírito Santo é o nosso ajudador, de que ele já nos cingiu de força, de coragem, de ânimo, de vigor, de esperança, de fé, de alegria, de prosperidade. Tudo que é necessário para você e eu termos uma vida bem-sucedida já está dentro de nós. E por que muitas vezes nós não conseguimos nos dar a oportunidade para vivenciar dentro dos nossos dias aquilo que é projeto de Deus e que não pode ser falido? Sabe por que muitas vezes nós temos uma imagem torcida de nós mesmos? Porque nós colocamos expectativa onde não é para colocar. E Deus está falando, deposita a tua fé em mim, confia no autor e consumador da tua fé que garante a tua vitória. Aleluia. Oh meu Deus, eu não sei você, mas eu sinto Deus olhando para nós hoje e levantando a nossa vida, tipo assim, ó, levanta desse lodo, levanta dessa lama, levanta dessa situação difícil, levanta desse sofrimento, levanta desse choro, levanta dessa amargura. Você não nasceu com essa imagem derrotada, levanta na imagem que eu te criei, de mais que vencedor, de corajoso, de forte, de destemido, porque eu não te dei um espírito covarde, eu te dei um espírito de fortaleza. Levanta hoje em nome de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas que têm uma visão distorcida, a maioria das vezes é porque ela está acorrentada. Oh, que imagem é essa que você tem de você, menino? Que é isso, menina? O que você está fazendo com a sua vida? Você chamar você de burro é você não reconhecer que você é a imagem de Deus. Ou então tá maluco. Desculpa e me respeita. Porque se você reconhece que é a imagem de Deus e você se classifica burro, você está chamando Deus de quê? Para pensar que vencedor para a glória do nome dele. Ele vai fazer prosperar em todas as coisas, sim. Ele vai te fazer galgar lugares maiores, sim. E por que você olha para você e fala assim, mas para mim dá tudo errado? Porque tá com uma imagem
que não é sua. E você vai botar essa imagem hoje em nome de Jesus. E você vai entender que você é imagem e semelhança de Deus na prática, em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, para você reconhecer a imagem de Deus na tua vida, saber que Deus te olha diferente, você se respeitar como imagem do Senhor, você vai fazer um favor para você. Corta comparações, sabe por quê? Porque nenhum tipo de comparação é bom. Porque todas as vezes que a gente se coloca na comparação com o outro, toda comparação é injusta, gente. Deixa eu te contar isso aqui. Toda comparação é injusta. Por quê? Porque vai mostrar para a pessoa vai se achar melhor do que o outro. Ou então vai se achar pior do que o outro. Quando você se compara a alguém, você está querendo dizer que você ou é melhor ou você é pior. Então, nenhum tipo de como é que fala? De comparação é bom. Nenhum tipo de comparação vai te ajudar. A comparação vai deturpar a tua imagem que está em Cristo. E Deus é poderoso, mas cabe você escolher se você vai deixar a imagem da sua originalidade intacta ou você vai aderir àquilo que muitos estão aderindo aí. Ficar se comparando e comparar o seu filho, você está acabando com a imagem dele. Comparar o marido com o marido da outra. Comparar o seu ministério com o ministério da outra. Não tem nada a ver isso. Comparar a sua casa com a casa da outra. Comparar a sua roupa com a roupa da outra. Tudo isso gera agentes sabotadores na nossa vida. E você precisa entender que você não é qualquer um, não. Só que para você entender que você é imagem de Deus, você precisa, a primeira coisa, ter a consciência que você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa compreender que além precisa ter uma mente de Cristo, e para renovar a mente você precisa não se conformar com as coisas desse mundo, não se conformar com aquilo que as pessoas estão enxergando de você, não se conformar com a sua própria visão que você tem de si. É renovar a mente. E a última coisa que eu preciso falar para você aqui é que você precisa pensar nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3. E a Bíblia vai dizer o verso de 1 até o verso 4. Que você precisa pensar nas coisas do alto. O que você tem pensado? A ponto de você distorcer a sua imagem. A ponto de você não se considerar imagem do seu Criador. A ponto de você se auto-sabotar, de auto-abortar a sua vida. A ponto de você se abandonar. A ponto de você não querer prosseguir. A ponto de você abrir a sua vida para o inimigo muitas vezes entrar e fazer morada, a ponto de você não se permitir viver todas as maravilhas que Deus tem. Hoje você tem a oportunidade de decidir que tipo de imagem você tem de você, que tipo de imagem, a partir disso, você quer para você, porque a vontade de Deus é que nós venhamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós temos a oportunidade, de com Cristo construir através do Espírito Santo os nossos dias aqui na terra, regidos de aconselhamento da palavra e de frutificação através daquilo que nós vamos gerar por ela. Que a tua imagem seja preservada por Deus e não dê trela para as pessoas que querem te sabotar, que querem o seu mal, que falam o mal, que tramam o mal, que tentam sujar a tua imagem. Conhece alguém assim? Que tenta sujar a tua imagem. Eu conversava com alguém e alguém falava assim, não, mas fulano está tentando sujar a minha imagem. Aí sabe o que eu disse? Você fica tranquilo, porque se você está em Cristo, se você tem uma consciência plena, nós falamos aqui ontem sobre a consciência plena, Se você tem uma consciência plena, quem tentar te sujar vai sair mais sujo do que você. Então fique em paz. Mantenha a imagem preservada em Cristo. Olhe para você com um olhar de amor. Se acolha, se respeite. Honre a Deus. Receba a honra do Pai. Saiba que você é filho. Saiba que Deus te tem como menina dos olhos. Saiba que Deus decidiu te amar a ponto de entregar o filho perfeito dele.
E saiba que esse Filho perfeito decidiu por você abandonar a glória dele, se despiu de toda a glória e se sujeitou aos homens. Saiba que ele está disposto a entregar para você todas as possibilidades de vida eterna, desde a cruz do Calvário até os dias de hoje, através do Espírito Santo, de convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele é aquele que peleja as tuas causas, ele é aquele que ajeita as coisas para você. E ele não vai sossegar enquanto não estiver bem, vitorioso, abençoado, fazendo você cantar o hino da vitória. Guarda isso na tábua do teu coração na noite desse dia. E creia que o Senhor está endireitando, está adornando a sua imagem, está preservando a sua imagem, está guardando a sua imagem de si mesmo, dos outros. Deus é aquele que preserva e Deus é aquele que vai te fazer prosperar. Amém? Que o nome do Senhor possa ser glorificado. É isso que nós temos para falar. Era isso que eu tinha para te contar hoje. Amanhã eu vou te contar outra coisa. E eu espero que você, tudo que o Senhor está nos permitindo te contar, você possa colocar em exercício. Coloque em exercício. Exercita a tua fé. Deixa Deus te salvar de toda a sabotagem do diabo, de toda a sabotagem do mau homem da terra. E deixa Deus aperfeiçoar aquilo que ele começou. Amém, queridos? Eu vou orar. O nome do Senhor vai ser glorificado aí na tua casa. Você que tem baixa estima, você que está amargurado, você que está triste, você que está olhando para dentro de si, não se vê valor, você que se encontra num estado de insignificância. Bispa, eu não tenho valor, eu não me sinto querida, eu não me sinto amada, eu me sinto uma pessoa rejeitada, uma pessoa problemática, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Olha para você com os olhos de Jesus. Olha para você com os olhos de que o Senhor te fez imagem e semelhança dele, que ele colocou em você aí, ó, tantas características que tem nele, para que você possa desfrutar do melhor dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Pai. Eu te amo. Reconheço, Senhor, o meu valor. Reconheço a tua presença, a presença do teu Espírito em mim. Sem ele, eu não consigo fazer nada. Eu reconheço que eu sou imagem e semelhança do Senhor. A minha melhor parte está no Senhor. Eu sei que tudo que eu faço de bom não vem de mim, vem do Senhor, vem do Senhor. E eu sou grata por isso, Pai. Senhor, perdoa todas as vezes que eu me dei oportunidade de me magoar com palavras de outros, de me enxergar com os olhos que o outro estava me enxergando, com os olhos de julgamento, com os olhos de desprezo, com um olhar, Senhor, de desdém, mas o Senhor resgatou o valor que precisava, Pai. Hoje eu consigo olhar para o Senhor com um olhar de Pai, com um olhar, Senhor, de amor, e é essa mesma unção, essa mesma alegria que eu quero, Senhor, colocar, Senhor, na vida deste homem que esteve comigo até o presente momento, sobre a vida dessa mulher que me ouve, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vai sarando, Senhor, as feridas, vai colocando a alegria da salvação, vai colocando a alegria de permanecer vivo na tua presença. Não deixa, Senhor, essa pessoa se sabotar, acreditando, Senhor, naquilo que o diabo tem falado, Senhor, regando palavras que alguém, Senhor, tem falado, palavras de destruição, palavras, Senhor, de derrota, onde as pessoas abaixam a cabeça, onde as pessoas, Senhor, não se autovalorizam, não conseguem reconhecer a tua presença. Meu Deus, ajuda-nos na nossa pequena força, ajuda-nos nas nossas deformidades. Nós temos o Senhor como Pai, não negamos, Senhor, que nós somos os filhos do seu amor. Nós pedimos que a bênção do Senhor permaneça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor não pare somente em nós, mas se nós somos casados, que o nosso cônjuge também venha a ser resgatado à imagem dele, e que ele possa olhar, Senhor, para si e enxergar o Senhor. Os nossos
filhos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está ao nosso redor, possa refletir a imagem que nós temos de nós, Senhor, na dependência que nós temos do Senhor. Manifesta o seu poder em nós. Nós estamos num tratamento, Senhor, de corpo, alma e espírito, e eu sei que o Senhor vai nos fazer prosperar para crescermos nessa graça, Senhor, tanto para a nossa vida, quanto para a nossa casa. E quando a nossa casa transbordar, nós teremos condição de transbordar na vida dos de fora, porque essa também é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nos abençoe, meu Pai, e nos prospere para o bem, em nome do Pai, do Filho perfeito e do Espírito Santo. Eu oro crendo que o Senhor é bom o tempo todo, e a tua misericórdia se renovou nessa manhã, já é a causa de não termos sido consumidos. Obrigada porque estamos debaixo da graça, o favor que nós não merecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, é isso aí, receba da parte de Deus. A sua imagem está atrelada à imagem de Deus, porque Ele decidiu te fazer a imagem e semelhança dele. Se enxergue como Deus te enxerga. Não se enxerga diante daquilo que o homem está dizendo que você é. Não se enxerga diante de uma visão distorcida de si mesmo. Mas entenda que você é a menina dos olhos de Deus e que Deus cuida muito bem de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique aí na graça, tenha paz. Querendo nosso Deus, amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, às 19h30, na jornada do autoconhecimento. Eu te faço um convite. Se você ainda não viu a live do dia 4, que nós estamos falando sobre autoconhecimento, se você não assistiu ainda a live de ontem, que nós falamos sobre autorresponsabilidade, tá aí o convite. Hoje você esteve aqui, pode ser que você não está entendendo nada. É importantíssimo compreender o que é autoconhecimento e autorresponsabilidade para você compreender o que é imagem. São 3 tipos, nós falamos aí no comecinho da live, amém? Nós estaremos aqui amanhã, para a glória de Deus e em nome de Jesus Cristo, falando sobre autoimagem. Bispa, a senhora falou de imagem hoje, vai falar de autoimagem? Claro, elas estão atreladas, como é que eu não vou te contar isso? Deixa eu te contar, amém? Deus abençoe sua vida. Fica na graça e tenha paz.